obrigado a contratar com ninguém, não é verdade? E o empregador, ele tem que prestar atenção, basicamente, inicialmente, naquilo que prescreve o artigo 104 da Lei 10.406, que são aqueles 3 pré-requisitos para todo e qualquer tipo de contrato, que é o agente capaz, o objeto lícito e a forma não prescrita em lei, ou seja, não proibida por lei, não é verdade? A forma tem que ser aquela forma que a lei permita, né? Nós temos vários contratos aí que são proibidos. Por exemplo, lá no artigo 425 da lei, aliás, 426, né? Da Lei 10.406 de 2002, diz que não posso fazer contrato cujo objeto seja herança de pessoa viva, né? Então, veja como é que vai ter um contrato, colocando aí no contrato como mérito, como causa, a herança de uma pessoa viva. Então, veja que o artigo 426, ele é bem claro nesse sentido, né? Muito bem. Então, nós temos aí o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é um trabalho que ele é indeterminado, né? Assim como é o home office indeterminado, né? Não tem um prazo, não existe um prazo. Se a pandemia durar por resto da vida, esse contrato vai durar por resto da vida. Na verdade, não é contrato, né? Já vamos deixar aqui bem claro, isso tem validade em termos de concurso. O trabalho intermitente, ele pode começar intermitente e pode se transformar em intermitente. O trabalho home office, ele pode começar home office ou ele pode se transformar em home office através de aditamento ao contrato individual de trabalho. Então, aditamento ao contrato individual de trabalho, ele pode acontecer. Então, a pessoa pode estar trabalhando, de repente, o empregador acha melhor ele ir trabalhar em casa. Então, ele vai fazer um aditamento ao contrato individual de trabalho, colocando nos termos do artigo 75 da CLT. Ou ele pode também decidir contratar essa pessoa como o trabalho intermitente, lá do artigo 443, parágrafo 3º, que é aquele trabalho em que o empregador só vai convocar o empregado quando lhe for necessário, não é verdade? Então, vai convocar o empregado quando lhe for necessário. Então, vejam que o trabalho intermitente é aquele trabalho que é assinado, né, ou aditado como intermitente. O empregado vai ficar em casa, né, e ele só vai receber a hora que ele for trabalhar. Então, ele vai ser convocado, e aí a lei traz um prazo. Essa convocação, ela pode acontecer por WhatsApp, pode acontecer por telefone, né, pode acontecer por qualquer meio, mas tem que ser no mínimo, em 72 horas. Então, se for, eu não posso chamar o empregado para trabalhar no regime intermitente amanhã, não posso. Eu tenho que ter no mínimo 72 horas, e o empregado pode responder em 24 horas. Então, o empregado tem 24 horas para responder se aceita ou não. Ou seja, veja bem, é um contrato de prazo indeterminado, então, ambos são, tanto o home office do artigo 75 da CLT, quanto o trabalho intermitente do artigo 443, parágrafo 3º da CLT, regulado pelo artigo 352-A da CLT, né? Eles são trabalhos indeterminados, não existe um tempo, não é um trabalho temporário ou de tempo pré-determinado, como é o trabalho, por exemplo, aquele contrato do artigo 443 caput da CLT, né, diz que o trabalho temporário não pode exceder a 2 anos. Nesse caso, não. Tanto o home office quanto o intermitente, eles são de prazo indeterminado, né? Agora, outro ponto que é comum aos dois contratos ou aditivos é que eles não obedecem à jornada de trabalho. Nós já vimos que claramente, expressamente, lá no artigo 62, inciso 3º, diz que o home office não obedece jornada de trabalho, não é verdade? Embora a previsão do artigo 74, parágrafo 2º. E o trabalho intermitente também não tem jornada de trabalho, ele vai receber pelas horas que ele vai trabalhar, né? Isso, então, vejo que lá no artigo, o artigo 452, A, B, C, traz lá as condições, e no E,
no 452E existe a previsão de que ele vai receber a hora que ele trabalhou, né? E a hora não pode ser inferior aos demais empregados. Então, veja que não existe também uma previsão de quantos empregados nesse regime intermitente uma empresa pode ter. Se o empregador resolver contratar todos nesse regime, ele pode contratar todos os seus empregados no regime intermitente, né? Então, vejo que ele vai receber o salário, vai receber mais o quê? Mais as férias, vai receber, claro que tudo proporcional, não é verdade? Vai receber as férias lá do artigo 7º, inciso 17, está lá no artigo 100, e inclusive pode ser, ele vai ter direito a férias nos moldes do que prescreve o artigo 134 da CLT, que o período não pode ser inferior a 14 dias, e mais os outros períodos também não pode ser inferior a 5 dias, né? Mas ele vai ter direito a férias. Naquele período de férias, o empregador não poderá convocá-lo nem 72, nem 80, nem 90 horas antes da execução do serviço. Então, vai receber as férias, vai receber as horas extras também, o domingo, ou seja, domingo não, o descanso salarial remunerado, que preferencialmente será aos domingos, né? Está previsto lá no artigo 7º, inciso 15, da Constituição, da Constituição Federal, né? Então, nós temos aí normalmente é o domingo, mas um garçom, o empregador vai precisar dele no domingo, né? Os outros dias da semana não tem tanto movimento assim, então nós temos também o direito ao descanso semanal remunerado, não é verdade? Temos também o 13º proporcional, né? O 13º proporcional, que está lá no artigo, o 13º está no artigo 7º, inciso 8º, né? Artigo 7º, inciso 8º, né? Então, vejo que tem aí todos os acréscimos, aí, mais aqueles outros acréscimos aí que a lei traz. Então, na verdade, o acordo, isso. Agora, o importante de tudo é que isso tudo tem que estar no contrato. Então, tudo que eu falei em respeito ao home office, lá do artigo 75 da CLT, e ao regime de trabalho intermitente, do artigo 443, parágrafo 3º da CLT, tem que estar no contrato. Então, veja que o contrato individual de trabalho, ele tem que ter expressamente, nós sabemos que o contrato individual de trabalho dos demais trabalhadores, ele pode ser tácito, né, ou pode ser expresso. Nesses dois casos específicos, o contrato tem que ser expresso. O contrato tem que ser expresso e com todas essas cláusulas que eu acabei de relatar. Então, cuidado com esse detalhe. Quando o regime de trabalho for home office ou for trabalho intermitente, aí tem que estar expresso, o contrato tem que ser expresso. Não pode ser contrato verbal, não pode ser contrato tácito, né? Todo contrato, em princípio, pelo que prescreve o artigo 107 da Lei 10.406 de 2002, o artigo 107 da Lei da Lei 10.406 de 2002, ele pode ser verbal. Então, a natureza do contrato é verbal. Ainda nos remete ao tempo do bigode, né, do fio de bigode. Hoje não, então hoje dá difícil de confiar num fio de bigode, mas ainda continua a regra de que todo contrato, em princípio, pelo artigo 107 do Código Civil, ele poderá ser verbal. Mas, né, aqueles em que a lei diz que tem que ser por escrito. É o caso, por exemplo, do artigo 54 da Lei 8666 de 93, que é o contrato administrativo, principalmente quando a administração pública age de império, né? Onde ela pode unilateralmente alterar esse contrato, por exemplo, como prevê o artigo 60 da Lei 8666 de 93, onde a administração pública pode alterar o contrato unilateralmente, né? Temos também esses dois contratos, o home office e o intermitente, que são contratos, né, do regime de trabalho intermitente, são contratos obrigatoriamente, eles devem estar expressos e neles deverá constar tudo isso que eu falei. Não é verdade? Então, veja que esses dois contratos, eles estão muito em evidência nesse período da pandemia, né? E isso vai trazer algum efeito depois, na pós-pandemia, né? Que eu acho que
a crise ainda está por vir, né? Porque a crise tributária, nós temos aí duas PECs que estão sendo votadas, a PEC 45 e a PEC 110, né, o projeto de emenda constitucional previsto no artigo 60 da Constituição Federal, né, nós temos aí as PECs que estão sendo votadas, que vão trazer um novo regime tributário, e vamos ver aí se vai beneficiar ou não os trabalhadores. Eu acredito que não, não é verdade? Mas temos aí a questão também do autônomo, né? Lá no artigo 443 da CLT, nós temos um modelo de contrato, que é o contrato do trabalhador autônomo. Quando a pessoa é contratada como autônomo, mesmo que ela preencha os requisitos do empregado, né, que nós veremos agora, ela continua sendo autônoma. Se o contrato tiver firmado que o trabalho é autônomo, ela vai responder qual é a diferença do autônomo. É que, por exemplo, vamos pegar a contribuição social lá do artigo 195, inciso 1º, 4º da Constituição Federal, que é um tributo, que é recolhido para o custeio da Seguridade Social, do artigo 193 da Constituição Federal, e a Seguridade Social, ela é genérica, nós já vimos isso, né? Existem 3 espécies, que é a saúde, do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é preventiva, né? Ao contrário do que muitos pensam que ela é curativa, na verdade a saúde ela é preventiva enquanto constitucional, mas tem aí a previsão na Lei 8.080 e também na Lei 8.142, quando fala do Sistema Único de Saúde, né? Então, nós temos lá no artigo 198, a forma de recolhimento, né, para o custeio do sistema de saúde no Brasil, e esse um gargalo bem grande que nós temos aí, essa questão da saúde, né, como também temos a Previdência Social, lá no artigo 201 da Constituição Federal, que é regulado pela Lei 8.213 de 91, que é a lei dos benefícios da Previdência, né? Pensão por morte, do artigo 74, auxílio reclusão, do artigo 80, né? Auxílio doença, do artigo 59, etc, etc. As aposentadorias e vários outros benefícios, são 14 benefícios que nós temos aí, lá na Lei 8.213 de 91, e também temos uma terceira espécie, que é a assistência social, que está lá no artigo 203 da Constituição Federal, e é regulado pela Lei 8.742, de 93, que é a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Essa sim, essa atende a todos que necessitarem, porque a Previdência Social ela tem caráter contributivo, ela só atende àqueles que contribuíram, né? Se o camarada nunca contribuiu, ele nunca vai se aposentar. Se ele nunca contribuiu ou não contribuiu a 180 contribuições mensais, por 15 anos, ele não vai se aposentar, né? Só vai se aposentar se for por invalidez, lá do artigo 42 da Lei 8.213 de 91. Fora isso, ele não vai se aposentar, né? Então, tem um caráter contributivo. A assistência social, não. Por exemplo, lá no artigo 213, inciso 5, da Constituição Federal, e o artigo 20 da Lei 8.742 de 93, diz que se ele não tiver mais de 65 anos de idade, ou for portador de deficiência, nos termos da Lei 13.146 de 2015, 13.146 de 2015, ele vai ter direito a receber um salário aí por mês a título de benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria, não é aposentadoria, certo? Então, nós temos aí essa contribuição social. Se ele é empregado, quem vai recolher essa contribuição social do olerite dele, do contra-cheque dele, é o empregador. E aí vai repassar esses 8, 9 ou 11, né, ou 14, que agora com a emenda constitucional número 103, vai chegar nos 14. Por exemplo, aqui no Estado, pela Lei Complementar número 333 e a Emenda Constitucional 52, já tem esse patamar aí de 14% de desconto no salário como contribuição social. O empregador, então, vai recolher do empregado e repassar para a Seguridade Social, para o INSS, né? Porque, nesse caso, o empregador é um contribuinte responsável tributário, conforme prevê aí o artigo 121, inciso 2º, da Lei 5.172, de 66, que é a lei, o Código Tributário Nacional, né, que é